Se você quer descobrir quais são os 5 tipos de vendedores, qual deles vende mais que o dobro do que a média, fique ligado que esse vídeo é para você. Fala pessoal, tudo bem? Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu canal e se inscreva, porque semanalmente nós soltamos um vídeo com muito conteúdo prático e relevante para o seu desenvolvimento. E hoje nós vamos conversar sobre os 5 tipos de vendedores e você vai entender qual deles consegue ter muito mais performance do que os outros. E se você tem time de vendas, você vai perceber qual o perfil dos seus vendedores. Se você é um profissional que atua diariamente vendendo, procure se perceber e, quem sabe, evoluir para saber utilizar das melhores práticas de cada um desses 5 vendedores. Quem sabe se tornar o vendedor desafiador. Você deve estar curioso para descobrir quais são os 5 tipos de vendedores. Da onde que surgiu essa divisão dos vendedores? De uma pesquisa feita com mais de 6 mil profissionais, de mais de 90 empresas, pelo Matthew e Brent, que escreveram um livro que aqui no Brasil chama A Venda Desafiadora. Nos Estados Unidos, esse livro chama Challenger Sale. Se você ainda não leu, eu recomendo. Vamos lá, 5 tipos de vendedores e o primeiro deles é o que nós vamos chamar aqui construtor de relacionamento. É aquele profissional que normalmente é muito querido pelos clientes. Ele está disponível o tempo todo. Inclusive, esse profissional, se não cuidar, cede tudo que o cliente precisa. Mas ele tem dificuldade, muitas vezes, em negociar. Mas esse profissional tem muita penetração nas empresas quando ele atende uma pessoa jurídica, ou seja, consegue se relacionar com os vários interlocutores. Normalmente é o vendedor que as pessoas lembram porque ele é muito querido pelas pessoas. Segundo tipo de vendedor é o hard worker, ou seja, aquele que trabalha de forma árdua, que trabalha duro. É o trabalhador. Normalmente esse é o primeiro a começar a trabalhar, o último a parar, e ele trabalha com muito esforço. Ele faz o que for preciso para chegar no resultado. Ele tem a capacidade de fazer, se você diz para ele que ele tem que fazer 100 contatos, ele faz 100 e mais 20. Ele vai trabalhar muito. Não tem tempo ruim. Qualquer hora do dia, da semana, do mês, se você falar com ele, ele vai estar disponível para você. Você tem um outro tipo de vendedor, que é o terceiro tipo que eu vou conversar com você aqui, que é o lobo solitário. O lobo solitário, normalmente, ele tende a querer trabalhar do jeito dele. É um profissional que tem dificuldade, por exemplo, em preencher CRM, tem dificuldade em seguir alguns processos, alguns procedimentos. É alguém que pode vender, mas se não cuidar, ele vai dar problema no time. Nem todos dão problema, mas são profissionais que acreditam que a forma de ele fazer é a melhor. Esses profissionais normalmente têm uma capacidade de aprendizado com o time menor do que outros. Será que você já se identificou com alguns desses 3? Ou identificou alguém no seu time? Vamos lá para o quarto então. O quarto é o vendedor solucionador de problemas. O vendedor solucionador de problemas é aquele que consegue resolver rapidamente e profundamente aquilo que o cliente precisa. Normalmente é um vendedor mais reativo. Se você não direcionar bem esse vendedor, ou se esse vendedor não tiver um apoio ali da sua liderança, é muito provável que ele vai estar o tempo todo apagando incêndio. É aquele que você vai falar com ele, não, peraí, tô resolvendo esse problema aqui, daqui a pouco ele para de vender e começa a querer resolver problemas que não é nem da área dele. São problemas, às vezes, de serviço, de pós-venda, que tem outros profissionais envolvidos que podem ajudar, mas ele traz para ele. E daqui a pouco ele deixa de prospectar novos clientes e tudo mais. Você tem o quinto tipo de profissional, que é esse profissional que eu quero te provocar a, quem sabe, modelar, que é o challenger. Ou seja, é o profissional que nós vamos chamar aqui de desafiador. É aquele profissional que não fica preocupado apenas em criar relacionamento, ou em trabalhar muito, ou em fazer do jeito dele, ou em solucionar problema, mas ele fica muito mais preocupado em desafiar o cliente para ele sair do status quo. Como assim, Carlos? Ele não atende apenas a necessidade que o cliente tem, o que ele tem consciência, o que ele traz. Ele ativa necessidades. Ele vai lá e cria necessidade para o cliente, ele provoca, ele faz uma venda provocadora. Então você imagina que esse perfil de vendedor, quando o cliente diz que tá caro, se o vendedor é um consultor de relacionamento, é capaz de ele querer ceder se ele tem margem. O vendedor desafiador, ele faz o cliente perceber o ganho que ele vai ter. Ele desafia o cliente, ele é mais provocador, ele controla o processo de venda. Ele não deixa só o domínio do processo de compra
na mão do cliente. O cliente tem a sensação que é ele que está comprando, é ele que está decidindo. Que as pessoas normalmente não gostam de ter a sensação que vendem para ela, mas todas gostam de comprar. E ele tem a capacidade de influenciar no processo de tomada de decisão, fazendo leitura do momento de compra e principalmente conseguindo interferir naquilo que está na cabeça do cliente, a ponto de muitas vezes questionar o cliente. Pode ser que o cliente não está precisando de nada naquele momento, mas ele dá um jeito de desafiar o cliente. E desafiar não significa ele ser arrogante, não significa ele ser duro. Pelo contrário, ele pode ser extremamente empático. Ele usa da empatia tática, que é a capacidade que um profissional tem de se conectar de forma racional, consciente, para criar conexão com o outro. Então, o vendedor desafiador, ele vende mais que a média, por quê? Chega a vender mais que o dobro em vários contextos, porque ele é provocador, ele não aceita apenas aquilo que o cliente diz, ele vai além, ele tem uma capacidade de juntar diversos produtos e serviços, arquitetar isso de forma que ele apresente uma solução e se o cliente não imagina que aquilo pode resolver, ele tem a capacidade de interferir na mentalidade do cliente, a ponto de fazer com que o cliente se imagine comprando o produto dele e com isso ele vai ter muito mais resultado. Diferente, por exemplo, de um lobo solitário, né, que é aquele vendedor que quer fazer tudo do jeito dele. Ele vende, mas pensa, ele tem dificuldade em provocar o cliente como vendedor desafiador. Claro que você pode estar se perguntando, Carlos, mas eu tenho um pouquinho, né, de cada uma dessas coisas. Eu crio um relacionamento, ao mesmo tempo, né, eu soluciono o problema. E às vezes eu desafio. Claro, a gente procura, né, atuar de forma que a gente tem um pouco de cada característica desses vendedores. Mas pensa que aqui a gente está destacando os principais pontos. Então eu convido você, nesse momento, se você tem times de vendas, a fazer com que o seu time seja mais desafiado. Carlos, como que eu faço isso? Meu vendedor é muito focado em produto, em argumentação, então prepare ele para fazer mais perguntas, para conseguir provocar mais o cliente. Como é que você faz isso? Provocando o seu vendedor. Toda vez que você vai discutir alguma oportunidade de negócio com o seu vendedor, você vai fazer as perguntas para ele que ele deveria ter feito para o cliente. Você vai buscar informação com ele de tal forma que ele deveria ter buscado informação com os clientes. Você vai provocar nas argumentações de tal forma que ele deveria ter feito isso com o cliente. Se ele não fez, o cérebro dele vai criar novas conexões neurais e ele vai começar a fazer. E se você é um vendedor e quer ter mais resultado, não atenda apenas à necessidade do cliente. Ative necessidades. E se o que está na cabeça do cliente não é parecido com o que você tem para oferecer, descobre o que está na cabeça dele, interfere nisso e crie credibilidade. Porque quanto mais credibilidade você criar, mais informação você vai acessar e mais fácil será para você gerar valor. E se você fizer isso, entender o momento de compra que ele está, influenciar esse cliente, desafiar o status quo, principalmente se você tem alguma solução que ele ainda não conhece, se é uma solução que vai gerar inovação, né? Profissionais de tecnologia, por exemplo, tem que muitas vezes levar uma solução que o cliente nem imagina que pode resolver o seu problema, que às vezes ele nem tem consciência que tem. E eles vão lá e desafiam. Quanto mais você desafia, melhor é e poderá ser o seu resultado. E se você gostou desse vídeo, semanalmente eu solto um conteúdo muito relevante para você através dos vídeos. E se você ainda não se inscreveu no canal, convido você a ativar as notificações, ative o sininho, se inscreva para que você receba o aviso dos vídeos que eu solto aqui para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.